Quem me acompanha pela Gazeta do Povo ou pelas redes sociais já me viu várias vezes falando em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que são garantidas pela nossa Constituição e, infelizmente, vêm sendo muito desrespeitadas no Brasil. Pelo nosso sistema judiciário, pelas nossas cortes superiores e também pelas plataformas de tecnologia chamadas Big Techs, que são as administradoras das redes sociais e das plataformas de vídeo. Pois hoje eu trago um caso que, para mim, é inédito. Eu nunca tinha ouvido falar de censura prévia. Antes do vídeo ser liberado para visualização, ele já ser censurado, pois aconteceu com um documentarista brasileiro e que fez um trabalho muito importante, que foi documentar todo o lockdown que o Brasil viveu desde março de 2020. É um documentário histórico. Isso é necessário para que as futuras gerações saibam o que nós estamos vivendo desde o início da pandemia e não repitam os mesmos erros. Pois ele subiu o vídeo para o YouTube e deixou como não listado para que ninguém assistisse até o dia do lançamento, mas de véspera o vídeo já foi censurado com uma desculpa absurda. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e você vai assistir agora a entrevista com esse documentarista. Eu estou então com o cineasta e documentarista Ian Maldonado conectado conosco para nos explicar o que foi essa censura prévia que o documentário dele recebeu. Seria um documentário lançado no dia 23 de setembro de 2021, no dia 22, ou me corrija se eu estiver errada, Ian, alguns dias antes, não sei bem o dia que foi, mas foi uma censura prévia, não permitiram que ele fosse exibido especificamente na plataforma YouTube, né? Exatamente. Bom, primeiramente, bom dia, Cristina. É um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito seu trabalho, como eu já te falei. Há 1 ano e meio, né, desde que a gente começou a trabalhar nesse documentário, que foi feito ali basicamente, praticamente de forma artesanal, né, que devido às dificuldades, inclusive por conta da própria pandemia e tudo mais, né, desde que a gente percebeu o que estava se avizinhando aí, já nos preparamos para começar a gravar. E por conta disso, acabei criando uma plataforma própria, porque eu já imaginava, né, que esse tipo de censura, enfim, pudesse acontecer por parte dessas plataformas de redes sociais, enfim. E foi o que aconteceu. A gente subiu uma versão prévia, né, do filme, ainda não finalizado, para exibir para alguns dos entrevistados, né, dos entrevistados brasileiros, pelo menos, e para alguns amigos, familiares, e assim por diante. E o que aconteceu foi que em menos de 24 horas já foi removido da plataforma. Eu até falei, ok, pode ser por conta de reclamação de direitos autorais ou algo do tipo, porque tem bastante imagem ali de TV, né, de reprodução de internet. Como qualquer documentário, naturalmente eu pensei que fosse por conta disso, né? E para minha surpresa, não. Foi por conta de, segundo o YouTube, informações médicas incorretas, né? É um documentário a respeito não só do lockdown como política pública, mas também uma espécie, né, quase de forma metafórica, assim, o lockdown mental, a corrupção da ciência que ocorreu durante todo esse processo. Então, em algum momento ali, pontualmente, a gente acaba falando sobre tratamentos, né? Sim, eu estou com a justificativa que o YouTube mandou para o Ian aqui, vou ler para vocês entenderem o tipo de explicação que foi dado pela plataforma, informações médicas incorretas, como você mesmo citou aí. O YouTube não permite vídeos que afirmem que substâncias ou tratamentos nocivos podem ser benéficos à saúde. Nossas políticas podem ser conferidas na central de ajuda, sabemos que talvez você não estivesse ciente delas, por isso seu canal não será penalizado, no entanto, esse tipo de conteúdo não é mais permitido no YouTube. Você acha que foi algum algoritmo que pescou, alguma palavra que você colocou no título ou no descritivo do vídeo? Porque só para deixar claro para quem eventualmente não conheça a rotina dos produtores de conteúdo para YouTube, porque todo mundo conhece o YouTube hoje em dia, mas como usuário, né? Quem produz conteúdo já publica os vídeos, só que escolhe
na hora de escolher as ferramentas lá, uma categoria que é vídeo não listado, que significa que ninguém acessa, só o próprio produtor ou alguém para quem ele envie o link daquele vídeo. Então, não estava passível de julgamento por pessoas ali para denunciar para o YouTube, olha esse vídeo, vê se não tem coisa errada, né? Como a gente sabe que as pessoas costumam fazer. Não. Então, eventualmente, você acha que pode ter sido um algoritmo que pescou ali alguma palavra, talvez proibida, digamos assim, na plataforma? Ah, não tenho dúvida, porque como você mesma disse, estava como não listado, né, dentro da plataforma, então é impossível que tenha ocorrido algum tipo de denúncia. Mas, enfim, até como o arquivo da legenda estava também separado, né, então o algoritmo lá, a inteligência artificial deles, consegue identificar ali o que está sendo dito e como fala, né, de novo, a respeito de alguns tratamentos em algum momento ali do filme, acabou que o YouTube achou que isso pudesse matar alguém ou prejudicar alguém de forma tão grave a ponto de, né, mesmo um vídeo não listado, eles quererem derrubar. Isso entra na discussão que, inclusive, está acontecendo no Congresso Nacional, o pedido do presidente na forma de um projeto de lei para mudanças no Marco Civil da Internet, para que as plataformas não se sobreponham à nossa Constituição Federal, que diz, por exemplo, que é livre a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão está garantida desde que vedado o anonimato de quem se manifesta, de quem se expressa. Então, no caso de um documentário, o documentarista está ali todo identificado, né? As pessoas que estão falando estão identificadas. É livre a manifestação de pensamento, a Constituição brasileira garante isso. Então, não pode uma plataforma, e o nosso Marco Civil da Internet também prevê isso, não pode uma plataforma fazer o que está fazendo nessa pandemia de forma cada vez mais acelerada, né? É muito assustador isso. Antes da gente entrar no mérito de quais são as alternativas, que eu acho que é importante você divulgar também, mas e o que você pretende fazer, talvez até juridicamente em relação a isso, eu acho que é importante falar um pouquinho mais do documentário, porque em termos de documentário mesmo, de documentar a história, o que a gente viveu no ano passado, nesse ano, o que a gente vem vivendo, a humanidade toda, né? Mas aqui no Brasil, de forma muito intensa. Conta pra gente o que você tentou trazer ali. Você pegou registros de noticiários, aqueles casos de mulher sendo presa na rua porque estava sozinha, mas sem máscara, ou um adolescente, um nadador, um atleta treinando no mar sozinho, com a mãe esperando na praia, os dois foram para dentro do camburão da polícia, esse tipo de situação? Também, tem vários, né, eu reuni vários desses absurdos aí dentro do filme. Mas como eu falei, trata do lockdown assim, desde que a gente percebeu, né, o que estava começando a se desenhar, eu já comecei a captar algumas imagens, inclusive na rua, né, com as coisas, o comércio fechado, depois algumas manifestações que aconteceram também ali contra a obrigatoriedade da vacina, que teve na Avenida Paulista. E assim, a gente foi captando imagens, aí depois que começamos até a gravar as entrevistas, né? Porque tudo foi se desenhando mais ou menos como a gente já estava imaginando, né? É uma tendência global hoje, até mesmo você disse, né, agora sobre essa MP do presidente, agora essa nova proposta que foi enviada ao Congresso é muito semelhante ao que o Trump também tentou fazer lá nos Estados Unidos, né, com a seção 230, que até chegaram ao absurdo de deletar suas contas em todas as redes sociais, inclusive no Pinterest, né? Eu nem sabia que o Trump tinha Pinterest, mas, enfim, excluíram ele, inclusive, do Pinterest, no exercício do cargo, né? O que é mais absurdo ainda. Então, como alternativa, né? Você perguntou, a gente criou a nossa plataforma, então foi uma forma também da gente abrir espaço para outros produtores de conteúdo, né? Quem quiser enviar conteúdo pode enviar para a gente, que a gente analisa e coloca lá sem problema nenhum. Tem alguns filmes clássicos, né? O catálogo tem mais ou menos 100 filmes hoje e alguns documentários e tudo mais, né? Então, essa foi a alternativa que a gente encontrou, enquanto a gente não encontra nenhum tipo de guarida, assim, né, para poder seguir adiante falando o que a gente pensa na internet ou produzindo conteúdo, produzindo filmes. E eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí. E no documentário tem médicos, né, falando sobre esses tratamentos, sobre todas essas questões, toda essa crise, né, que se desenhou, né, nesses últimos 2 anos. E
Mesmo assim, o YouTube se autoproclama aqui, né, como autoridade médica, o que é um negócio absurdo, totalmente absurdo. É inacreditável mesmo, porque é exatamente como acontece das agências de checagem sobre a imprensa, né? Eles escolhem quais veículos de imprensa eles resolvem checar e eles checam em cima de opinião, o que é completamente absurdo. Você não pode dizer se que uma opinião é verdadeira ou falsa, e não checam as mentiras que são publicadas diariamente, inclusive por veículos de imprensa tradicionais. E quando elas próprias, agências de checagem, erram, elas não dizem que elas espalharam fake news ou que, enfim, que aquele conteúdo estava distorcido, como elas fazem com o conteúdo dos outros. Exatamente. Elas simplesmente tiram do ar e fingem que nada É. aconteceu. Então é muito desonesto mesmo isso que vem acontecendo nas redes sociais também e na própria plataforma de vídeos YouTube, né? Inclusive, a gente fala bastante sobre isso no documentário, né, como se criou toda essa narrativa a respeito das fake news, e quando começaram a nascer, de fato, né, essas milhares de agências de checagem de fatos. E é curioso, porque isso é muito parecido, inclusive, com o que a CGTN, né, que é aquele portal chinês lá de notícias, fez com a Li Mengyan, que saiu lá da China, né, que foi, inclusive, uma das entrevistadas do documentário. Ela trabalhou no laboratório H5, de referência de coronavírus da OMS, né, e trabalhou na Universidade de Hong Kong, saiu de lá, né, fugiu de lá da China, foi até, se refugiou lá nos Estados Unidos, e então ela publica ali 3 relatórios, né, fazendo toda a análise do vírus e tudo mais. E ela teve contato com o pessoal da OMS, né, o Malik Peiris, Liu Pun, que eram conselheiros ali da OMS para doenças emergentes. E o que essa CGTN fez foi basicamente o que as nossas agências de fact-checking aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, hoje fazem. Simplesmente eles lançaram uma matéria não tentando desmentir as coisas que ela dizia ali nos relatórios, mas simplesmente afirmando os relatórios de Yan, né, da Li Mengyan, não deixem o boato rolar. Então é basicamente isso que eles Estavam fazem. acusando de mentir mesmo. Acusando de mentir. Então, eles não tentam fazer uma contraprova daquilo em nenhum momento. Né? E, e é curioso que a gente esteja hoje discutindo coisas como se estivéssemos justamente debaixo de um regime como o chinês. Né? Exatamente, você está falando e eu estou pensando aqui, né? Estamos numa ditadura, só não vê quem não quer. E o mais engraçado é que no Exatamente. caso específico do Brasil, que é uma exceção, eu diria, no mundo hoje, porque é É, um herói da resistência, né? É um governo que prega toda a liberdade, cujos apoiadores vão para a rua aos milhões pedir liberdade, respeito à Constituição, e que é insistentemente atacado pelos outros poderes que querem tolher a liberdade dos brasileiros. Tem brasileiros presos, a gente está com presos políticos, a gente tem veículos de imprensa sendo perseguidos sem que não venham em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, pré-candidatos falando em regular a imprensa, a censura sendo aplaudida por brasileiros apenas por motivos ideológicos. Então, é realmente todos os sinais de uma ditadura sendo implantada, ainda que o nosso governo seja democrático e tenha sido escolhido pela maioria dos brasileiros. Né? E a gente tem a famosa ditadura do judiciário, que não é o caso para agora, mas com certeza dá um belo documentário também, fica como sugestão com para você. certeza. Oi, Com Ian, eu queria certeza. agradecer a você para a gente não se esticar muito. Também deixar uma outra sugestão, que com certeza não está no documentário Lockdown, porque é um assunto muito mais de agora, mas que é a história da vacinação e dos vários problemas que estão surgindo e também da interdição do debate em relação a isso, dos efeitos colaterais adversos e dos casos de morte, inclusive relacionados à vacina. Mas pedir para que você então diga aí com todas as letras aonde que as pessoas interessadas podem acessar o documentário. O nome do documentário é Lockdown? Isso, é Lockdown, uma história de desinformação e poder, né? Inclusive, para fazer o documentário, para tirar algumas ideias, eu li bastante os livros do Ladslav Bittman e do Jon Mihai Pacepa, né? Sobre desinformação e tal. Então, eu quis manter o título com desinformação e poder ali. Então, quem quiser assistir, vai estar disponível hoje à noite, né? Vai para o ar na minha plataforma, que é auroraprime.com.br. E aí a pessoa pode ou escolher assinar a plataforma e assim, né, ajudar a apoiar em futuras produções, ou então pode adquirir ali a versão standalone, né, como o pessoal está dizendo hoje, só o filme. Se quiser assistir só o filme também pode. Aí é um link um pouquinho mais comprido que aí eu mando para vocês aí, mas
De qualquer forma, muito obrigado pelo espaço. Agradeço aí o interesse, né, pelo que aconteceu também. E espero que todos vocês aí também gostem do documentário e assistam. Com certeza, e tem que ficar para a história, isso precisa ser documentado para que no futuro novas gerações não venham a cometer os mesmos erros, que foram muitos nessa pandemia, né? Inclusive, uma coisa que eu tenho dito muito, assim, antigamente, né? Antigamente, há 5 anos a gente dizia assim, nossa, mas como pode ter existido alguma coisa como o nazismo, né, já na história? Hoje eu faço outra pergunta, como que não perdurou isso? Porque gente para acreditar no que autoridades ali dizem é o que não falta, né? Então, Exatamente, um recado muito importante esse que vem do lockdown, e já afirmo sem nem ter assistido, porque a gente está vivendo isso na imprensa muito intensamente nesses 2 anos e, infelizmente, dada a quantidade de gente que aplaude, como você mencionou isso, a tendência é a gente ter que lutar cada vez mais pelas nossas liberdades. Obrigada, viu, Ian? Parabéns pelo trabalho e sucesso, ainda que censurado, que obrigado. seja um sucesso. Sim, muito obrigado, Cristina. Até logo. Até logo. Agradeço também pela sua companhia até aqui e especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que patrocinam a produção de conteúdos como esse, inclusive para liberar gratuitamente pelas redes sociais para que mais gente conheça a Gazeta do Povo e venha se juntar a nós. Se esse é o seu caso, te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e vir ser nosso assinante. Ali tem uma promoção, pagando muito pouco, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, que defende sem medo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o respeito à Constituição, defende convicções conservadoras. Te espero lá na Gazeta.